da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras reina hoje, não apenas de palavras reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje entre nós, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras reina hoje, não apenas de palavras reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje entre nós, Senhor. Aleluia, te louvo, eu sei, e sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, Pai, sei, e sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Olá, meu amigo, minha amiga, é um prazer ter você novamente conosco nessa noite de sábado, noite de louvor e adoração ao Senhor. Estamos na 8ª mensagem da série Siga-me e eu gostaria de fazer uma recapitulação com vocês de tudo que estamos estudando e vimos a respeito de seguir a Jesus. Seguir a Jesus, nós vimos que é um convite a todos, todos nós estamos convidados a segui-lo. É um convite a um relacionamento pessoal. Não é sobre religião, religiosidade. É um convite a um relacionamento com Jesus. E nesse convite, como ele é para todos, às vezes uma pessoa pensa, mas eu sou pecador e quem sou eu? E na verdade, ser pecador não te impede de seguir a Jesus. É um pré-requisito. Ter dúvidas não te impede de seguir a Jesus. É um pré-requisito. Todos nós pecamos, todos nós temos dúvidas ao decorrer da caminhada. Nós vimos também que seguir a Jesus é tomar uma decisão. Nós vimos também que seguir a Jesus é viver uma fé. E é uma fé avassaladora, uma fé tão grande, tão linda, tão forte em Cristo, que nos faz superar o medo, que nos faz avançar, seguir em frente, superando todos os desafios, os obstáculos. E logo após essa reflexão, nós
entendemos que seguir a Jesus, nós precisamos, para que possamos seguir com êxito, nós precisamos nos revestir do amor de Cristo. Essa é a diferença entre um seguidor de Cristo e aqueles que não seguem a Cristo. É o amor. Portanto, nós fomos encorajados a nos revestir de amor e fazer a diferença. Vimos também que seguir a Jesus, eventualmente, vai custar algo. Nós entendemos que a salvação, ela é gratuita, mas quando decidimos seguir a Jesus, é importante ter em mente que, eventualmente, na caminhada, isso vai te custar algo. É uma decisão. Na semana passada, nós estudamos um pouco sobre a liderança seguindo o modelo de Cristo, liderando como Jesus. E vimos que a diferença, e existe, na verdade, um segredo na forma como Jesus liderava. É o líder servo, é aquele que entende que a sua liderança, ela é útil quando usamos ela a favor daqueles que estão sob nossa liderança. Aquele que quer ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Este é o modelo de liderança de acordo com Jesus, e quando lideramos a nossa casa, a nossa vida, de acordo com esse parâmetro, nós vamos longe, nós vamos adiante, porque esse é o modelo que Cristo nos propõe. E hoje eu gostaria de refletir com você e convidá-lo a estar refletindo sobre esse tema: desistir jamais. Os primeiros seguidores de Jesus, eles lutaram contra essa tensão de querer desistir, de querer deixar de seguir a Cristo porque é um desafio, porque não é fácil. Nós vamos estar estudando o capítulo 6 de João. E é um capítulo muito lindo, e é um capítulo realmente desafiador. E nós vamos ver como os discípulos, os seguidores de Cristo, foram desafiados por Ele mesmo. Porque Cristo estava testando para saber qual era a verdadeira intenção por trás daqueles discípulos, o que estava motivando aqueles discípulos a segui-lo. E Cristo quer que nós sigamos por quem Ele é. Cristo quer que nós o sigamos por quem Ele é, não pelo que ele pode fazer, não pelos resultados, não pelas coisas boas somente, mas por quem Ele é, Cristo, o Filho de Deus. E eu gostaria de dar um breve resumo do que é o capítulo 6 de João, para que possamos entender o contexto. O capítulo 6 de João começa com a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, quando Jesus ele alimenta a multidão. E depois nós vimos ali nos versículos de 15 a 21, como Jesus ele andou sobre as águas. E dos versículos 22 ao 59, é quando Jesus ele prega, e é o sermão do pão da vida, ele se apresenta como sendo o pão da vida. E nos últimos versículos, os versículos 60 a 71, nós vamos ver que muitos discípulos vão deixar de seguir a Jesus por não suportar uma mensagem dura, desafiadora, contundente da parte de Cristo. E eu gostaria de estar estudando com você especificamente sobre esse sermão que começa ali nos versículos 28 em diante, esse sermão pão da vida. E como é desafiador, como foi desafiador para os discípulos e é desafiador para nós. E realmente nos desafia a seguirmos a Jesus por quem Ele é. E logo um dia após a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, Jesus ele prega a mesma multidão que experimentou aquele milagre. Jesus prega para eles o sermão pão da vida. E Jesus ele estava pressionando a multidão para que eles deixassem aquele pensamento materialista, consumista, e parar de segui-lo por conta somente dessa motivação.
sabe? A atenção. Jesus trouxe essa reflexão para todas as multidões, todos os que seguiam, porque ele queria que eles deixassem esse pensamento materialista, consumista de lado. E olha o que diz lá, nós vamos estar lendo a partir do versículo 33. Versículo 33 de João 6 fala: pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então Jesus declarou, versículo 35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. E o primeiro ponto dessa mensagem é a confusão. Nós vamos ver que esse sermão foi tão forte, tão desafiador, que trouxe um momento ruim para aqueles que estavam ouvindo, porque eles foram desafiados e desafiados por Cristo, como eu já bem disse. E Jesus ele estava desafiando a multidão para que eles entendessem que eles precisavam de receber o pão verdadeiro, o pão da vida que era ele, o pão celeste, o pão que satisfaz, a ressurreição, a vida eterna em Cristo. Olha que Spurgeon, ele fala sobre isso, ele fala que a fé em Cristo é simples e verdadeiramente descrita como chegar até ele. Não é um feito acrobático, é simplesmente ir para Cristo. Não é um exercício de profundas capacidades mentais. É ir a Cristo. Um menino chega até a sua mãe. Um cego chega até a sua casa. Até um animal chega ao seu dono. Então, é uma ação de ir a Cristo. Olha o que diz lá, nós vamos estar lendo agora os versículos 51, 54 e 55. E Cristo continua o sermão e fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. 54, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. É aí que esse sermão vai se intensificando e causando ainda mais confusão, porque para o judeu entender isto que Cristo estava falando, essa metáfora que ele estava propondo, para eles já era um escândalo, porque eles pensavam, como posso eu comer da carne de outro humano, como eu posso beber o sangue? Isso foi ficando cada vez mais esquisito. Mas, na verdade, antes disso tudo, Jesus já estava confrontando eles, porque Jesus já tinha entendido que a multidão, que os que estavam seguindo, estava procurando a ele pelos sinais, pelo pão material, pelo pão que os alimentaria fisicamente. Ou seja, interesse. E olha o que diz lá, um pouquinho antes, versículos 28 e 29. A multidão pergunta a Jesus, ok. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que enviou. A obra de Deus é esta, creiam em mim, porque eu sou o Filho de Deus e Deus me enviou aqui. É isso que Cristo estava trazendo para eles. Essa reflexão, é este ponto que Cristo queria que eles entendessem. Mas nós vamos ver adiante que não foi bem assim. Se queremos fazer a obra de Deus, ela começa com a confiança em Jesus e de que Ele é o pão da vida, o verdadeiro alimento espiritual. Se você hoje, de repente é a primeira vez que está ouvindo uma mensagem como essa, que ainda de repente não aceitou a Cristo, não tomou essa decisão de seguir a Cristo, eu gostaria de deixar isso bem claro. Seguir a Cristo, fazer a obra de Deus, é confiar que Jesus é o pão da vida. Porém, muitos discípulos não entenderam.
Isso nos leva para o segundo ponto dessa mensagem, o desânimo. E nós vamos lá no versículo 60, e olha o que diz o versículo 60 de João 6. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra. Quem pode suportá-las? Muitos ficaram confusos a ponto de se perguntar: quem pode suportar essa palavra? Dura essa palavra. Versículo 61. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? É como Jesus pressionando ainda mais. Ele não recuou na sua mensagem para agradar ninguém. Jesus não estava preocupado em só ter multidões à sua volta. Isso não impressionava Jesus, muito menos o prendia. Jesus continua a pressionar os discípulos, a multidão, aqueles que estavam o seguindo, vendo que o seu público estava ofendido. Jesus não recuou. E ele continuou a confrontá-los ainda mais. E olha o que diz lá o versículo 62. Que acontecerá, Jesus falando, que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Basicamente, Jesus está falando aqui, se isso ofendeu a vocês, como vocês pensam que será quando me verem na minha glória? E tiverem que me responder em julgamento. É melhor ser ofendido agora e superar isso e seguir em frente do que ser ofendido naquele dia. Eu penso que esse é o ponto que Jesus estava fazendo ali. Olha o que diz lá o versículo 64. Contudo, há algum de vocês que não creem, pois Jesus sabia que desde o princípio alguns não iam crer e sabia quem o iria trair. Versículo 64. Como Jesus ele é Deus, ele sabe de todas as coisas, é uma prerrogativa divina de conhecer o coração do homem. Ele nunca foi enganado pela fé falsa, pela fé inexistente. Muito menos por quem iria o trair. Versículo 66 fala: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E aqui é o ponto, o clímax da nossa reflexão. Eu gostaria de te encorajar a fazer uma autoanálise de como tem sido a sua caminhada enquanto cristão, enquanto seguidor de Cristo. Você já pensou em voltar atrás? De repente, na sua faculdade, no seu local de trabalho, te apresentaram uma outra opção melhor do que seguir a Cristo. Você já foi confrontado com esse pensamento de querer voltar atrás? De repente, porque seguir a Cristo é muito complicado, é muito difícil. Os desafios são muito maiores, melhor é não ter compromisso com Cristo, com a igreja, com nada disso, que a vida é bem mais fácil. Você já foi confrontado com esse pensamento? Gostaria de te encorajar a refletir comigo. Os discípulos realmente representam aqui para nós o que eu já venho falando em outras mensagens, o pensamento materialista, consumista das coisas do reino, pensamento de tirar vantagem de tudo. E no que tange a servir a Jesus, a segui-lo, nós vimos que a multidão sempre estava interessada naquilo que Jesus estava oferecendo: cura, milagres, alimento físico. Mas essa não pode ser a principal motivação. E sabe, o desânimo ele chega. O desânimo, ele chega. E ele chega principalmente quando estamos em meio a transições em nossas vidas, em meio a tentações, em meio a dificuldades. É aí onde as dúvidas surgem, as perguntas surgem.
Mas sabe de uma coisa? Por mais que quando todos e muitos foram embora, naquele momento, de repente muitos inimigos de Cristo, ali naquele contexto, pensaram que era o fim do seu ministério. Oh, agora perdeu todos os seus seguidores, esse charlatão não tem mais seguidores, é o fim dele. Mas nós vimos que este não era o fim do ministério de Cristo. Muitas coisas haveriam de acontecer. Isso nos leva ao terceiro ponto, a disposição. E sabe de uma coisa? Os 12, eles são um grande exemplo para nós de perseverança. Porque existia a multidão que seguia Cristo, existiam os discípulos e existiam os 12. São 3 categorias aqui de seguidores de Cristo. E os 12, eles são um exemplo para nós de como seguir a Jesus, pois eles faziam e seguiam a Ele, mesmo quando eles não entendiam tudo. E nós vamos ver de agora, a partir do versículo 67, como isto se dá. Jesus, ele de repente vira especificamente aos 12. Olha o que o versículo 67 fala. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Em outras palavras, olha, está todo mundo deixando de me seguir, todo mundo indo embora. Vocês não querem ir agora também? De repente é uma retórica, ele estava esperando o não como resposta, mas, como eu disse, Jesus ele não recua no seu discurso, no seu sermão, e ele continua a desafiar a todos que estavam ali presentes. Vocês também não querem ir? Se pensam por acaso em desistir de me seguir, pode ir agora. Jesus estava ali examinando os motivos de todos os que estavam seguindo a ele, inclusive dos 12. Sabe, muitas vezes nós voltamos atrás em algumas coisas porque é difícil seguir a Cristo. Quantas pessoas eu conheço, você conhece, que desistiram da caminhada e se afastaram de Deus e hoje estão afastados de Deus? Não somos melhores do que essas pessoas, jamais. Esta não é minha palavra aqui. A minha palavra é de que eles também, como nós, carecem da graça de Cristo. Eles carecem de uma fé que hoje é a minha fé, é a tua fé, é a fé que nos prende a Cristo, que nos faz segui-lo de coração por quem Ele é, por quem Ele tem sido em nossas vidas. Muitas vezes um dos grandes motivos de pensar em deixar de seguir a Cristo é porque, às vezes, parece que segui-lo não faz a diferença. Quantas vezes você já pensou dessa forma? E pensou em deixar de seguir a Cristo porque não estava fazendo diferença na sua vida. Mas olha o que diz o versículo 68. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro sabiamente falou, e eu penso que falou pelo Espírito Santo, reconhecendo a natureza divina de Cristo naquele momento. Depois de Cristo ter feito essa pergunta, virando para os 12, falando, vocês também não querem ir? Pedro responde por todos eles, e de forma sábia, pela fé, Cristo, para onde iremos? Se não é o Senhor, quem? Se não é agora, quando? Para onde iremos se tu tens palavras de vida eterna? A vontade de seguir a Jesus me leva a reconhecer que Ele é e quem Ele é, o que Ele é e quem Ele é. E Pedro reconheceu Jesus como Senhor. Ele reconheceu Jesus como a melhor alternativa e saída dessa confusão, do desânimo, por conta de transições, tentações, dificuldades
que enfrentamos diariamente. Pedro enxergou Cristo como sendo a melhor alternativa. Ele reconheceu o valor das coisas espirituais mais do que os desejos terrenos, carnais, materiais, porque Jesus, ele tem as palavras vivificadoras, palavras de vida eterna. Olha que João 17, 2 e 3 fala: pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, 2, 3. Cristo, a vida eterna, o Filho de Deus. A vida eterna é conhecer e crer na obra de Deus através de Jesus. E eu gostaria de te fazer uma pergunta, e é a pergunta principal dessa reflexão. Para onde iremos? Para onde iremos? Quando você se encontra em dificuldade, em transição na sua vida, em momentos desafiadores, eu gostaria de te encorajar a sempre se fazer essa pergunta: para onde irei, se não ao Senhor? De todas as alternativas que se apresentarem a ti, a você, você deve fazer essa pergunta a si mesmo, antes de deixar de seguir a Cristo e seguir outra pessoa, outra religião, outra alternativa que aparecer. Para onde você irá se não a Cristo? E Pedro, nós vamos ver aqui no versículo 69 de João 6, que Pedro continua com essa declaração de fé. E ele fala: nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Ele reconheceu Jesus Cristo como Messias, o Deus, o Filho do Deus vivo. Sabe, seguir a Jesus, eventualmente, vai requerer de nós pagar um preço. É fácil querer retroceder na fé quando nós estamos em meio a dificuldades, tentações. Mas devemos sempre lembrar que Cristo morreu por nós. E através dele nós temos salvação para as nossas almas. Mas que seguir a ele eventualmente te custará algo. E agora, caminhando para o fim, eu gostaria de te perguntar: como está o seu relacionamento com Jesus? Como está a sua vida com Cristo? Você pode ter problemas, você pode ter até vergonha de admitir que nada está bem. Mas eu queria dizer para você que a hora é agora. Cristo está sempre de braços abertos quando nós nos arrependemos e o aceitamos como verdade, como a melhor alternativa para a nossa vida. Sabe, Cristo morreu na cruz por mim e por você, para que tenhamos vida e vida eterna. Ele é o pão da vida. Acerte hoje mesmo a sua vida com Deus. Aceita Jesus como o pão da vida e nunca mais tenha fome, tenha sede. Jesus Cristo é o único que nos dá vida e vida eterna e uma vida em abundância de graça.